De que forma a comunicação entre direção, professores e comunidade escolar é trabalhada para garantir um alinhamento? E para fazer um segundo semestre, a gente precisa disso. Alinhar a nossa equipe. Porque o que deu certo. O que foi desafiador, a gente... Exato. O equilíbrio, né? Sempre vai haver essa palavra. Equilibrar as coisas. E aí, como que vocês estão fazendo? Qual a estratégia de alinhamento para o segundo semestre? Como que vocês vão fazer? Como que vocês estão pensando? Com todas as dificuldades que a gente já viu, que a gente sabe que vai ter, nós sabemos que é um segundo semestre que não tem feriados, que não tem aquele um descanso, né? Então, serão semanas inteiras de aula com as crianças na escola. Formação continuada que precisa ser feito, os eventos da escola que precisam acontecer, sim, as formaturas e o encerramento do ano. Qual é o pensamento de vocês estratégico para alinhar isso para o segundo semestre? Eu sempre direi que é a escuta, né? Uhum. Eu preciso escutar. Preciso de feedbacks, né? E você precisa compreender que o feedback, mesmo sendo agressivo, né, confrontoso, enfim, você se sentir, aprender a levar para o profissional, né? Nós estamos ali profissionalmente, né? Então, assim, um feedback do pai... Difícil! Não, eu falo isso, mas é muito difícil. Mas é uma coisa que eu tenho aprendido, né? Porque eu preciso lidar com aquelas pessoas todos os dias, né? Eu brinco assim, ó, dali para lá, amigas, mas aqui... profissionais, porque o respeito ele precisa existir, né? Então eu penso que você precisa escutar a sua equipe, precisa lidar com projetos que elas gostem, né? Elas que eu falo, as professoras, né? A equipe, enfim, que elas topem, né? Porque quando a equipe topa... é fácil. É meio caminho andado, né? Eu brinquei que na festa junina, teve uma hora que eu fiquei lá lidando com a estratégia, pensando, aí uma professora na coletiva virou e falou assim, pode deixar com a gente. E eu olhei assim, ó... muito obrigada. Ufa, né? É porque eu era nova, então assim, eu não queria exatamente, eu sempre tive essa, mesmo na coordenação eu falava, o meu papel é não colocar mais peso em cima do professor, né? O meu papel é esse. Então, não seria diferente na direção, né? Então, assim, eu tento de todas as formas realmente escutá-las, né? Criar estratégias com elas, né? E facilitar, né? Eu acho que intermediar. Eu sempre vou falar que a escola precisa ser intermediadora, principalmente a direção. A Priscila sabe aí. Era psicóloga, era não sei o quê, enfim. Mas é esse olhar mesmo que eu falei, né? A criança, ela é o meu carro-chefe. Mas existe todo por trás, né? Para dar certo... tem que estar todo mundo alinhado. Tem que estar todo mundo alinhado. E eu falo, eu posso morrer de trabalhar na minha sala. Se a minha sala de aula, qualquer sala de aula não funciona, o meu trabalho ali foi em vão. Então, assim, realmente você necessita estar alinhado com a sua equipe, escutar a comunidade, porque a comunidade é um feedback, assim, espetacular, né? Assim, quando ela percebe que ela tem esse poder, que hoje ela entende isso, né? Mas a gente também precisa deixar claro que a escola é uma instituição, entendeu? E segue regras, e segue, né? Mas assim, eu sempre brinco que a minha sala é um consultório. E você escuta, você ajuda, você tenta procurar estratégias, principalmente com as crianças atípicas. O que acontece? Sim. Não tem monitor. Mas mãezinha vai dar conta, acalentar aquela mãe, que a escola vai dar conta. Não é fácil, né? Então, assim, eu penso que realmente a estratégia é o diálogo, né? E buscar realmente sanar essas divergências, sabe? Assim, por meio de relações. Eu acho que nossas relações são as coisas mais importantes que a gente tem. E se relacionar bem, né, gente? Sim. Porque quando você tem uma equipe que se relaciona bem, é mais fácil gerir. Certeza. Porque quando tem muitas divisões, muitas ideias diferentes, aí os atritos vêm e aí vai cair lá na sala da direção para ela resolver, né? Sim. Eu creio, sim, que a diferença da escola particular para a escola pública no segundo semestre é justamente o nosso grande desafio que a gente passa todos os anos, né? Que
ter a continuidade dos nossos negócios. Eu sempre, quando eu vou para os congressos de gestores do segundo semestre, é a mesma coisa que eu ouço, né? A gente inicia o ano bem e eu sempre falo que a minha cabeça ela vai no ano letivo até julho. Quando chega agosto, ela já vai para o ano seguinte. Porque a nossa continuidade, ela se dá graças às renovações, Sim, às matrículas novas. Então, para além de toda essa estratégia que a Sara falou, que eu achei assim fantástico, é isso mesmo. A gente tem que ouvir, a gente tem que ser psicólogo, ser diretor, ser uma série de coisas, da limpeza, enfim, a gente tem que estar pronto. Ontem eu estava na portaria com o pessoal, com o porteiro, e o pessoal lá do CPM passava e olhava assim: o artista tá por aqui hoje, eu precisei resolver uma coisa com ele, fui ouvir, fui dar atenção, não sei o quê. Então, assim, é sobre isso também, é sobre a gente parar para dar ouvido em todos os setores. Sim. E aí, para além disso, a gente lida com as nossas renovações de matrícula. Então, assim, para as escolas particulares, vem o grande desafio de criar estratégias para dar continuidade com o nosso corpo discente e atrair novos alunos, né, para a escola. Porque hoje, por exemplo, eu tenho uma escola que praticamente sem vagas, mas eu tenho uma que tem ainda uma quantidade de vagas, um horário que a gente tem uma quantidade de vagas que dá para poder trazer uma grande quantidade de alunos ainda. Então, é isso. Eu creio que a gente, enquanto gestor, a gente sofre muito durante o ano todo, mas de agosto a dezembro a gente sofre um pouquinho mais, porque a gente quer garantir um ano letivo não só para as nossas famílias, mas a gente quer garantir um ano letivo para os nossos funcionários, porque a gente quer dar continuidade para os trabalhos. Eu sempre falo, gente, a gente não trabalha só para a gente. É lógico que o fruto maior quem vai colher é quem está gerindo no momento certo. Mas eu que venho de um recomeço, eu falo que esse fruto ainda eu não colhi. Porém, em contrapartida, o simples fato de chegar no início do mês e falar eu tenho dinheiro suficiente para fazer minha folha de pagamento já é algo que me deixa já alivia assim, o coração, né? Exatamente, E porque eu cheguei a um ponto, né, de fazer isso, né, de olhar e falar, meu Deus, onde que eu vou tirar dinheiro para fazer folha de pagamento? Eu não posso deixar as pessoas sem salário. Sim. Então, assim, hoje, depois de 3 anos, quase 4 anos, né, eu olhar e falar assim, olha, tem ali, o pagamento é semana que vem, mas eu já sei aonde eu vou tirar dinheiro para fazer essa folha de pagamento, já deixa o coração, sabe, aliviado, quentinho, de pensar que tá tudo certo. Então, assim, eu vejo que para os meus colegas que são diretores de escola particular, a gente tem um grande desafio, mas a gente que se empenha nessa jornada, a gente está aí para isso mesmo, e é uma coisa que a gente tem que fazer com muito amor mesmo, porque se não ama, a gente não sobrevive. Até porque quando eu tive a oportunidade de recomeçar, eu recebi convite para fazer tudo na minha vida. Você quer ser deputada, quer trabalhar na minha escola, quer isso, quer aquilo. Então, assim, eu falo, às vezes quando eu tô lá angustiada com alguma coisa, eu olho pro céu e falo, Deus, eu escolhi pela segunda vez ser diretora de escola, então eu quis isso aqui, então agora deixa eu ir em paz, pelo amor de Deus, que eu preciso de paz. E você, Daiane, qual é as estratégias para o segundo semestre? Eu gosto muito de deixar tudo o máximo organizado possível, né? Então, quando eu saí ali de férias, agora também vou voltar para a escola agora, sexta-feira. Mas quando eu saí, eu já tive uma reunião de alinhamento com o nosso diretor lá da escola. E aí, para apresentar para ele os projetos que eu pretendo fazer nesse segundo semestre, eu sou uma professora que ama trabalhar com projetos. Hoje eu faço parte do administrativo, né? Então, eu não estou dentro de sala de aula. Mas faço de tudo para os meninos estarem onde eu estou. E eu gosto muito de olhar para os projetos que eu realizei, o que aconteceu e o que não foi tão legal também, para que isso não se repita. E eu acho que a gente vive num momento, uma fase mundial muito frenética, de não dar tempo de olhar para o que tem acontecido de verdade. Então, eu costumo muito fazer isso quando chega ali as férias, eu paro, olho cada passo que eu dei e para conseguir dar passos mais seguros no próximo semestre. Eu acho que é isso que é importante também. A gente ter a escuta, né? É muito importante que a escola tenha esse espaço para a gente poder falar, que a gente consiga ter um bom planejamento para atrair novas pessoas, mas que a gente também consiga
parar um pouco para olhar o que não deu certo, porque senão a gente só continua dando murro em ponta de faca, se ferindo e não alcançando o que a gente precisa alcançar. E reconhecer, né? Sim. Não deu certo, tudo bem. O que eu posso fazer para dar certo? Exatamente. Né? Porque segue. Segue, não vai parar. Sabe aquela, assim, tudo passa? Passa. Passa. Vai passar. Graças a Deus. A Helena falou, mãe, eu passei de uma fase que eu falava assim, Helena, não há mal que dure pra sempre. Helena, não há mal que dure pra sempre. Hoje eu já não falo mais isso, que eu falo assim, gente, eu tô numa outra fase da minha vida, que assim, nada me abala mais. O meu filho de 7 anos fala isso pra mim, mamãe, tudo passa. Vai passar. E passa, gente. O bom é que passa. O bom ruim passa, o ruim também vai passar. passa. Sim, vai passar. Né? A gente, essa questão mesmo é de... Ninguém é perenemente feliz, Sim, ninguém é perenemente triste. Na verdade, você só descobre o que é felicidade quando você não tem ela. Né? Aí você fala, olha, eu era feliz, não tava sabendo. Exatamente. Exatamente. Mas é justamente, a gente perde muito tempo da nossa vida e às vezes não percebe o quanto que é feliz, porque a gente não tem parado mesmo. Sim, a gente tem não que fazer para. essa pausa. Desacelerar é necessário. É interessante que esses dias mesmo eu tava com o meu paciente, né? E TDAH combinado do subtipo imperativo, impulsivo, que mexe tudo, bagunça tudo, enfim. E a gente estava fazendo já a intervenção e foi muito interessante que na primeira intervenção que eu fiz com ele, eu nunca vou me esquecer disso. E eu ensinava para ele um joguinho que precisava de permanência e era bem difícil o jogo, né? E aí eu falei para ele, não quero mais jogar isso aqui não, isso aqui é muito chato, tia Day. Eu falei assim, olha, desistir não é uma opção. Você pode tudo, você pode tentar de novo e pode pedir ajuda, mas desistir não é uma opção. E aí passou, eu achei que ele tinha esquecido, né? E pra gente ter ideia de como que a gente marca a vida das pessoas que passam pela nossa história, pelas nossas mãos. E aí, quando foi nas últimas intervenções, nós estávamos num grupo, a outra terapeuta e mais um paciente, estávamos fazendo a intervenção juntas, né? E aí a terapeuta falou assim, não quero mais fazer isso não, isso é muito difícil. Ele, tia, desistir não é uma opção, não é, tia Day? E eu que bonitinho. Segurei pra não chorar, falei, é isso. Desistir não é uma opção. E serve pra quantas escola. vezes a gente tem que dizer pra gente? Com certeza. Pra gente isso, assim, olha, desistir não é uma opção. É porque é mais fácil, né? Persevera. É mais fácil. Desistir, né? Primeiro a gente começa, depois a gente desiste. Isso, não é assim, né? Eu acho que assim, é aquela constância, né? Você precisa crescer, mas você só cresce. O crescimento, ele não dói, é fácil, ele dói. Então, assim... E se você precisar de crescer 10 vezes, você vai sentir a mesma dor. E eu acho que, assim, nós precisamos também reconhecer que precisa doer, né? Pra gente dar aquele valor, né? Pra ser lapidado. Exatamente. Pra ser lapidado, dói. Eu me recordo que quando eu estava fazendo os eventos para poder atrair os alunos pro CPEMA, né? Eu falei, gente, eu não pensei que aos 40 e poucos anos eu estaria subindo com máquina de algodão doce. Gente, na escavadeira. Isso. Mas assim, para fazer os eventos nos condomínios, a gente subindo com coisa para poder levar e tudo. Isso aí não tinha mão de obra, então tinha que ser a nossa mesa. Eu falei, gente, Senhor, por que eu tô passando por isso essa altura do campeonato? Eu já estava na fase do... já estava assim, na fase do aposentado. Eu já estava quase me aposentando. Então, assim, mas hoje eu vejo, nossa, como me fez bem, como eu fortaleci. Sim. Hoje uma aluninha que é do SEC, que era do SEC, foi para o CPEMA e hoje está comigo no CPEMA. A gente já desconfiava que ela tinha alguma coisa, depois foi diagnosticada com TOD e tudo, e hoje ela aprontou todas. Ela gritava, ela aproveitou que aquilo era uma chácara, correu aquilo ali, não sei o quê, e tinha que conter, né? E eu... Tentou se regular, né, de alguma forma. Mas não teve jeito, a gente teve que conter. Aí eu liguei pra mãe dela e falei, olha, hoje foi muito difícil, tá muito difícil. Ela começou a ouvir a voz da mãe. E ela gritava, aí ela foi acalmando. Ela me chutou, ela fez tudo que ela nunca poderia ter feito, que ela nunca teria feito num momento comum. E aí depois que tudo passou, ela tava lá sentadinha no chão da minha sala, assim, tão desolada. Ela olhou pra minha cara e falou assim, tia Priscila, posso te abraçar? Eu, pode. Ai, tia Priscila, eu te amo tanto. Aí a lágrima... É isso porque é isso, ela só precisava de ser ouvida também, né? Mas ela estava tão angustiada porque ela queria fazer alguma coisa e ninguém deixou ela fazer aquilo. E aí trouxe todo aquele... O não é muito pesado para isso. Sim.
E será que é só para eles? Não. Não, mas é porque... Nós estamos preparados para dizer não. E para receber um não? O problema, Regiane, é que assim, a gente não está preparado, mas a gente recebe, porque a gente se condiciona a isso, né? A gente não tem nenhum relatório para dizer, olha, eu não vou receber por causa disso. Agora, o aluno, ele é respaldado por esse relatório e ele realmente tem as condições que eles são colocados, e a gente né? precisa entender. Exatamente. E igual eu falo, o autista, ele tem as condições especiais dele, né? Que assim, eles criam o mundo deles e são mundos que... E assim, eu acho fantástico quando eles são eles mesmos. Sim, é uma pureza. Gente do céu. Gente, E eles ainda permitem que a gente participe disso, né? Sim. E são de diversas formas, né? Eu sou muito tocada pelas crianças neurodivergentes. Eu também. E parece que eles têm... Eu sempre tive a sensação da mão de Deus na vida dessas crianças, pessoalmente comigo. Teve uma vez que eu ensinei para um aluno nosso que ele não tem uma linguagem bem estabelecida, né? Ele faz mais ecolalia e tudo mais. E aí eu ensinei uma musiquinha para ele que falava: você é especial, não existe outro igual. Aí teve um dia que eu tava muito triste na escola e ele segurou meu rosto, olhou nos meus olhos e falou: você é especial. E eu falei assim, é isso. Tá vendo como que a gente precisa ter consciência de que o que a gente faz transforma vidas. E quando a gente passa a ter essa visão, ainda que seja muito difícil, vale muito a pena. Vale. A educação vai sempre valer a pena. Com certeza. Eu acho que é a profissão que a gente pode ser herói sem precisar voar, né? A gente só precisa ser a gente mesmo. Só precisamos realmente... Eu sempre brinco, né? Você pode tanto... edificar uma casa, como derrubá-la. Né? Você entra na vida de uma família por meio de uma criança. Né? E você pode mudar toda aquela família. Sim. Né? Esse olhar é o olhar que toda professora tinha que ter. Né? E por mais que às vezes a gente olha pro pai e fala assim, eu não vou muito pra cara daquele pai, ou o pai olha pra gente disso, mas assim, gente, a criança, ela faz a diferença de um jeito. Olha, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que a Sara falou não foi assim, Priscila, ela falou, meus meninos estão com saudade de você, eles queriam ter vindo pra te ver. Porque assim, eu vejo os alunos quando eles vão no SEC para poder ver, o SEC tá aberto, não sei o que, eles chegam lá, eles me abraçam, eles choram, ai tia Priscila, eu sinto tanto sua falta, eu te amo tanto, não sei o que, porque a gente faz a diferença na vida. Você falou uma coisa assim que já teve uma mãe que falou no meu podcast uma vez, é um fato, tem dias que a gente tá desanimado, falar que a gente nunca quis desistir, impossível, falar que a gente nunca quer é impossível, mas especialmente naqueles dias que a gente quer desistir. Um dia eu estava muito cansada, muito angustiada, muito problema. Aí a gente tinha feito a formatura e eu tinha usado uma roupa branca na formatura da escola. E um aluno autista olhou a foto e falou para a mãe dele, mãe, a tia Priscila parece um anjo. E ela gravou, anjo, ela parece um anjo. E aí ela gravou a voz. E aí ela me mandou e eu me arrepio até de falar. E aí eu ouvi a voz dele falando, a tia Priscila parece um anjo, ela é um anjo, mamãe. Então assim, aquilo ali foi tão significativo que aí uma vez eu mostrei para uma amiga que falou assim, nossa Priscila, não tem como não se emocionar com uma profissão dessa, né? E é um aluno autista. Que ele deixa a gente doida. Sim, engraçado, né? Eu tenho um aluno, o João, o nome dele, que assim que eu entrei na escola, ele teve uma crise. E assim, o meu filho hoje, ele é, né, diagnosticado como, né, tem um laudo dele e tudo, que foi difícil para ir buscar, mas é que nem eu falo, é para ele, né? Chega uma hora que você tem que, eu acho que, olhar somente para o seu filho, né? A gente já tem essa visão, né? A mãe já tem essa visão, mas quando eu olhei realmente para o Arthur, eu vi. Eu percebi, eu falei, cara, sempre me deu dica e eu, né, não, eu vou dar conta. Sempre deu sinal. Não, eu vou dar conta. E aí, de repente, ele precisa. E antes de vir pra cá, eu vou falar do João, tá, gente? Antes de vir pra cá, ele me ligou, mamãe, posso jogar no computador? Falei, não, Arthur. Aí ele, tá bom, mamãe, tudo bem. Aí eu, tá bom. Aí ele, boa sorte, viu? Aí eu, obrigada, filho. Ele, você vai arrasar.
Eu olhei assim, gente, aquele cuidado, né? Ele sabia que eu estava ansiosa e tudo. Você vai arrasar, a senhora é melhor. E assim, eu acho lindo isso deles, né? O João é genuíno. Eu acho que é por isso que eu amo tanto criança. Porque é genuíno. O João, ele teve uma crise e eu vi a crise, ele já estava com a mãe. E ele maltratando a mãe, e assim, eu só pensei, meu Deus, essa mãe tá exausta, né? Ele tem essa crise todo dia, ela tá exausta. Fui lá, conversei com o João, virou meu amigo. Na primeira reunião de pais, eu tava lá falando com os pais, o João sai da sala dele, corre para me dar um abraço. Aí ele quis falar no microfone, eu deixei, não sei o quê. Aí a mãe dele, obrigada. E eu, gente, são pequenas ações, né? Porque quando você fala da criança, uma criança autista, ela tem um pai cansado, ela tem uma mãe cansada, né? Não é fácil, não é fácil, né? Então, assim, no dia que eu saí do consultório que o neuro veio falar, eu chorava, porque eu já entendia que o mundo ia mudar. E aí você se culpa por 9 anos, você ter tentado de alguma forma, né, não ver aquilo ali, né? Então, assim, é o que eu falo. Quanto mais tardio o diagnóstico, morre uma mãe de um filho de 9 anos. Sério, eu senti isso. Por quê? Porque eu me senti culpada por não ter ido atrás, ainda mais que eu sou professora e tudo mais. Aí colocou mais uma carga, aí eu falei, né? meu Deus, aí o neuro virou pra mim, pegou na minha mão, e eu lembro da fala dele, e é uma fala que eu uso com os pais hoje. Você só descobriu agora, mas o seu filho não muda. Seu filho continua seu filho, né? Isso aí não vai mudar em nada. E foi quando eu falei pro Arthur, eu falei, você não muda em nada, você é meu filho, continua sendo meu filho. E eu vou te tratar exatamente como eu te trato. E o neuro falou assim, quando seu filho estiver lá, independente, fazendo tudo, dando conta de uma vida que você pensou que ele não ia dar conta, aí você vai olhar, realmente, eu dei conta, né? Então é isso, você precisa acalentar um pai, que às vezes não aceita também. A gente precisa ter consciência de que os diagnósticos, eles são um ponto de partida. Exatamente. Não é um ponto final, né? Não, acabou, né? É por onde eu vou começar. O diagnóstico eu sempre vejo que é o norte. Exatamente. Como é que eu vou auxiliar essa criança? E é importante a gente falar sobre isso. E eu não estou falando de utopia, uma coisa da minha cabeça, não. Eu não sou mãe, mas eu sou uma tia atípica. Que eu falo que é quase a mesma coisa. Sim, com certeza. O meu irmão teve o filho pra mim, eu falo pra ele, né? É um sentimento muito verdadeiro e eu me emociono muito de falar do Pedro. Porque quando eu olho pro Pedro, eu sinto dores de outras famílias, né? Já disse, eu não sou mãe, mas eu sou tia típica. Eu tive num congresso esses tempos atrás. E aí eu me levantei na hora que o palestrante falou, quem aqui é mãe de autista? Eu levantei e falei, olha, eu não sou mãe, mas eu sou tia, serve? E eu sei o quanto que é difícil, o quanto que dói, né? O quanto que, por vezes, a gente até não acredita no potencial da criança. E sofre pela sociedade que ele vai ter que estar. Sim, pelo que ele vai ter que enfrentar. O que ele vai ter que enfrentar. O que ele vai ter que enfrentar. Então, como professora, como neuropsicopedagoga, eu costumo dizer que eu acolho não só a criança. E a escola precisa entender isso também, que a gente acolhe a família, e que o transtorno e o diagnóstico é um ponto de partida para a gente saber para onde a gente vai de verdade, o que a gente pode fazer. Talvez a criança que não fala, o objetivo maior não vai ser com que ela fale, porque a gente pode dar uma linguagem funcional para ela, a gente pode apresentar o PECS, que é uma forma dele se comunicar, mas ele está inserido na sociedade, é o que importa. E foi o neuro falou isso mesmo, assim, a partir do que eu falei para ele, essa fala, né? Nossa, meu Deus, eu fui muito ignorante, né? Nossa, eu preciso, meu Deus do céu, fiquei me culpando. A negligência, você sentiu que negligenciou. Por isso que eu falo essa questão, né? Morre aquela mãe, por quê? Porque ele virou e falou bem assim, não, mãezinha, agora só as estratégias. Sim. Você só precisa pensar em novas estratégias quando as situações acontecerem. E é isso, assim, eu acho que são crianças especiais, não especiais do termo que o povo fala, mas assim, eu sempre falo que são anjos mesmo. Eles nos ensinam
quão genuíno pode ser, quão puro pode ser, né? E assim, quão leve também, né? quão Às vezes a leve. gente coloca peso nisso tudo. E a criança tem essa verdade nela, né? Porque eu brinco, às vezes, em algumas situações com os pais, eu falo, olha, esse pensamento é seu. É do adulto. Nós estamos falando de uma criança. Ela não compreende tudo isso aí que o senhor está falando, né? O senhor criou. Eu preciso que o senhor olhe para o seu filho. O seu filho que está falando isso, ele falou, não foi intencional. Então, assim, você precisa mostrar para o pai que aquilo ali é uma criança pura, né? Eu acredito muito que exista pureza, né? E por mais que a nossa geração seja outra, essa geração seja outra, ela é da criança ser genuína. Sim. De não guardar, de ser muito verdadeira, né? Então, gente, a gente poderia conversar aqui ainda a noite inteira, né? Mas nós temos que encerrar. Vocês querem encerrar dando uma dica valiosa? Ou vocês querem dizer o arroba, o momento da propaganda da escola? Como que vocês querem terminar esse momento? Ai, gente, é complicado, né? Eu acho que a gente não quer terminar. Exatamente. Ah, entendi. Realmente foi muito gostosa essa troca, né? Eu penso que o desafio sempre vai ser as relações. Sim. Né? E se você precisar focar em alguma coisa, foque nas relações. Seja ela com o professor, seja ela com qualquer pessoa, né? Você veio no mundo para fazer a diferença, né? E fazer a diferença é fazer a diferença para o outro, né? Você veio também para servir, né? E assim, é isso que eu tenho hoje, eu penso isso assim hoje. Não que eu não tenha sofrido, não, gente, não é isso. Mas a gente não precisa viver uma vida com problema escancarado, né? Às vezes um sorriso nosso acalma um coração aflito, né? Então, assim, seja em escola, seja na sua vida pessoal, né? Quando eu falo para desassociar, né, o profissional do pessoal, é porque existem momentos que a gente precisa realmente falar, olha, aqui eu sou profissional, né? E é difícil fazer isso, mas é a melhor saída para um diretor, porque as pessoas precisam entender que nós pensamos em uma escola completa. Né? E esse completo aí vai de todas as individualidades. Sim. E num resultado. Sim. Que geralmente o resultado está só na cabeça do gestor. Sim. Só a expectativa e o resultado final, às vezes, está só no coração do diretor, na cabeça dele. Sim. Ele esperava sobre aquilo, ele trabalhou para aquele resultado. E às vezes ele não veio. E o diretor vai ter que ressignificar isso. Sim. Dentro dele. E para não pesar aquilo, ele vai repensar as suas estratégias para fazer um próximo ano. Sim, exatamente. É isso. Eu queria dizer que é fácil me encontrar, né? Que eu falo que eu sou diretora da rede social. Ela é mesmo, gente. Então, assim, me encontra fácil, né? Então, você Priscila da Mata, sempre... Eu tenho um podcast que acontece toda terça-feira, às 20 horas, ao vivo também. Tem muito tema bacana. A Regiane começou no meu podcast, né? Eu tirei férias no ano passado, ela acabou me substituindo, veio a ideia, criou o podcast dela. Então, assim, eu falo que do meu podcast saiu o podcast da FTD, o podcast da Regiane. Então, eu fico muito feliz de saber que inspira pessoas, né? Inspiradora, Priscila. E, assim, eu fico muito grata por ter tido a oportunidade de vir, de falar um pouquinho mais da minha história, de estar acompanhando esse movimento que eu acho que é extremamente importante. Eu falo que, assim, todas as vezes que eu participo de um podcast, e de ontem para cá, mesmo quase sem voz, eu participei de 3, eu sempre aprendo muito. Porque é um momento que eu tiro para falar, mas também mais para ouvir as pessoas. Então, assim, como foi importante esse momento de hoje, porque ouvir vocês, reencontrar a Sara, né? Nesse momento de recomeço de semestre. Então, reencontrar uma mãezinha que foi mãe da minha escola e saber que mesmo a gente não estando mais no mesmo ambiente escolar, mas que eu ainda continuo fazendo a diferença na vida dos meninos, que eles lembram. Eu sempre falo, eu acho que de um tempo para cá, minha fase célebre ficou a certeza de estar no caminho certo.
E é isso. Todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, eu olho para o céu e agradeço, Deus, obrigado por diariamente me dar essa certeza de estar no caminho certo. Porque dentro de um dia com 24 horas, porque às vezes o dia para mim é 24 horas, a gente tem vários momentos onde a gente fala assim, olha, eu estou muito cansada, eu vou desistir disso aqui, porque hoje foi um dia mesmo que eu falei, não, hoje eu tô esgotada. Nossa, lidar com o ser humano tá muito complexo. Mas eu falei, eu vou pro podcast e realmente eu vim pro podcast e me deu essa certeza de que é isso. É a certeza. É para você que está na área de educação, que seja a motivação seja um parente, que a motivação seja um aluno que fez a diferença, uma família, mas que tem motivação diária para fazer isso. Porque se a gente não tiver essa motivação, não vale a pena. Vale não. Porque a gente é uma profissão que realmente a gente sabe do reconhecimento financeiro. A gente sabe do reconhecimento das pessoas, né? Porque para muitos a gente é maravilhosa, mas para 2, 3 que a gente não presta, então a gente é péssimo. Aí replica, né? Exatamente. Propaga, né? Meu Deus do céu. Aquele que ama, replica para 2, 3. Aquele que detesta, replica É o que eu brinco. mim. Para você elogiar, demora. Mas para você reclamar, é na mesma hora. Né? É difícil. Mas ainda assim, sempre eu falo que dessas 24 horas você tem 23 horas de motivo para desistir e 1 hora inteira para dizer assim, eu amo o que eu faço. E, assim, essa é a certeza que eu tenho de estar no caminho certo. 1 hora do dia eu vou agradecer porque eu não desisti, porque eu não deixei essa profissão para lá, né? Sim, e que seja esse semestre leve, entendeu? Que seja um semestre leve, pesado. Mas não dividir esse fardo, né? Desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção, né? Você é especial, exatamente, né? A graça de ter uma equipe maravilhosa, né? Então, assim, eu acho que tudo é ensinamento, né? E você estar aberto a isso te faz, eu digo assim, te faz uma pessoa mais sensível, né? E a sensibilidade é o caminho hoje, né? Porque eu preciso entender o outro. Hoje se faz assim, hoje é um tema que não precisa mais bater na tecla, tá o enter lá, opa, né? Já tá ali, ó, segurando, né? Então, assim, as relações realmente parece, né? Você tá falando, não é porque realmente precisa dessa fala e reconhecer a importância do cuidado emocional, né? Do profissional, da família, da equipe, de tudo. E reconhecer que você é um time, né? Você não trabalha sozinho, você está numa liderança, mas você não trabalha sozinho, você depende. A sua sala de aula, se não funcionar, seu trabalho não está funcionando. Reconhecer que é assim. E dentro de uma escola, realmente, uma coisa que você falou que eu achei muito fantástico é a gente saber que, por exemplo, se a sua sala de aula, se você está na sala de aula, se a sua sala de aula não está bem, não é que eu tenho que falar, a dela não está bem, mas a minha está bem e esquecer, né? Não, porque estar dentro de uma escola é saber que você faz parte daquele ambiente. E hoje, por exemplo, a gente teve um problema com a pessoa da limpeza e a gente estava contratando mais uma pessoa. Então, assim, uma pessoa da limpeza... Eu olhei para a escola e falei, meu Deus do céu, como a escola está suja Faz hoje. a diferença. Então, assim, qualquer pessoa faz a diferença. Qualquer pessoa. E qualquer cargo faz a diferença. Então, assim, a gente saber que a gente tem que torcer pelo outro, porque... Sim. Porque a gente precisa um dos outros. Exatamente. E eu falaria sobre a importância... Devo defender minha área agora. Levantar minha bandeira. A neurociência veio para transformar a nossa vida. Então, acho que nesse 2º semestre talvez seja uma boa oportunidade para gestões, né? Já quero uma formação sua lá na escola. Me chama, por favor. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o funcionamento do cérebro, vamos entender, vamos falar para os pais, porque quando eu sento com o pai e eu falo para ele, olha, pai, o seu filho precisa dormir tantas horas, porque senão ele não consolida aprendizado, é nesse período, o pai vai entender, e aí ele vai começar a arrumar estratégias. Eu estava falando ontem com a mãe, é muito difícil hoje da gente falar, por exemplo, não dê tela pro seu filho, quando a mãe tem que trabalhar o dia inteiro, tem que ficar o tempo inteiro fora, quando chega em casa, ela tem que fazer janta, tem que cuidar da casa, tem que preparar as coisas, e às vezes a rede de apoio daquela mãe é a tela, mas a gente pode fazer uma troca inteligente. Então, nas minhas palestras eu costumo falar sobre isso, vamos trocar isso por isso, quero vamos ir, dar viu? essa... Está presente, né? Não, a gente tem muitas opções, então se eu pudesse dar uma dica para esse 2º semestre, a gente falar sobre neurociência, sobre cérebro, sobre o funcionamento do cérebro, para o nosso autoconhecimento, né? Mas também para a gente conseguir dar mais apoio para as nossas crianças. E eu acho que a partir
do momento que a gente adquire conhecimento, nós somos transformados, e quando a gente é transformado, a gente transforma vidas. Exatamente. Então, edificar professores, a gente precisa, né? Exatamente, não ir para o confronto. Né? Realmente, quando eu falo, eu quero uma formação sua, porque eu acho que é isso, né? É essa busca constante. Onde que está tendo dificuldade? sim. Vamos lá, vamos procurar melhorar aqui, né? E a melhora é a conhecendo. E é interessante a gente falar como. sobre isso, porque eu, por exemplo, eu converso com uma gestora de uma escola lá em São Paulo, eu faço os projetos na escola que eu trabalho hoje, eu falo, olha, eu fiz esse projeto, deu certo aqui, você quer tentar? E ela me manda, eu quero fazer. E ela faz lá e me manda também. E a gente precisa ter essa troca mesmo, né? Porque eu posso aprender muito com você. Talvez eu tenha algo a ensinar, mas eu tenho muito mais a aprender. Sim. Assim como eu tive essa oportunidade de aprender com vocês hoje. Muito, muito obrigada. Muito honrada de estar. Falava isso, falei até nos stories, né? Vou estar com pessoas gigantes hoje. Foi um prazer mesmo. Que Deus abençoe, né, a jornada de vocês. Eu acredito muito que vocês inspiram outras vidas porque inspiraram a minha. Obrigada. A gente se encontra por aí. Com certeza, viu? Então, antes de encerrar, eu quero agradecer, né? Agradecer vocês que aceitaram o convite, por compartilhar conhecimento, por edificar outras pessoas, porque tudo que a gente conversou hoje é para edificar professores e gestores. E edificar todas as pessoas que nos assistiram. E também quero agradecer os meus colaboradores, os meus patrocinadores, os meus apoiadores, porque não tem como fazer nada sozinho. E vocês trabalham na educação, vocês sabem disso, né? Verdade. Então, hoje a minha gratidão vai para a Rei Personalizações, Rocha Espetinho, a Jana do Ateliê de Crochê, a Atacadão Escolar, o ENEIB, a Escola de Artes Vem Viver, o Seu Anônimo e o Estúdio Destinos Open. E assim, encerramos nosso Café com Educadoras de hoje, agradecendo profundamente cada uma de vocês pela generosidade em compartilhar suas vivências tão inspiradoras e que essas histórias e estratégias sirvam de guia para quem enfrenta os desafios do segundo semestre escolar com coragem, criatividade e cuidado com as pessoas. Porque se não cuidar das pessoas, não tem como. Não tem como. Então, lembrem-se de cuidar das equipes de vocês, de se cuidarem, para garantir uma educação de qualidade e acolhedora. Obrigado por estar conosco e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau.